Se eu te perguntar o que você está vendo, provavelmente você vai me responder um pêssego. Mas tem algo curioso aqui. Antes de enxergarmos o pêssego, nossos olhos enxergam primeiro a luz. É a luz que revela a forma, a textura, o volume, essa sensação de maciez. E hoje eu vou mostrar como eu pinto isso no pastel seco. Por alguns segundos, não veja uma fruta. Observe apenas onde a luz toca a superfície. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. E aqui eu estou criando um ambiente para que o pêssego receba a luz. O fundo está aqui para dar a iluminação e não apenas para preencher um espaço. Escolhi os tons de azuis e esverdeados porque eles conversam com os tons quentes do pêssego. São cores complementares e essa relação faz a luz parecer ainda mais intensa. Preencho tudo em camadas, movimentos leves sem sobrecarregar o fundo do papel. Pastel seco nem sempre é leveza, ou seja, não é apenas esfumado, às vezes a textura também precisa aparecer. Aqui, no caso, a mesa também participa da atmosfera. Ela recebe parte da luz e ajuda o objeto a pertencer ao ambiente. Quando o fundo e objetos conversam, a pintura ganha profundidade naturalmente. Perceba que aqui eu uso o esfuminho com delicadeza. Eu não tiro todas as cores que está no fundo. Algumas eu deixo aparecer mais, outras eu deixo aparecer menos, mas sempre fica um pouquinho da textura do giz intencionalmente. Aqui, quando olhamos para essa fruta, nosso cérebro percebe imediatamente que é um pêssego. Mas para pintar, eu faço o contrário. Eu esqueço que estou vendo um pêssego. Eu procuro enxergar apenas a luz, temperatura, valor tonal, intensidade, as relações entre as cores. É aí que a pintura começa para mim. E veja que eu coloco as camadas direto no papel. Eu não misturo as tintas numa paleta antes de pintar. No pastel seco, cada pigmento permanece praticamente puro. A mistura acontece diante dos nossos olhos entre as camadas. Uma superfície macia reage de um jeito muito diferente de um metal, de um vidro ou de uma madeira. Aqui, a luz não encontra limites bruscos. Ela desliza, ela se espalha lentamente. Por isso, as transições precisam ser suaves. Se esse tipo de vídeo do estudo da luz no pastel seco faz você observar um objeto de forma diferente, já deixa o seu like. Assim o YouTube entende que mais pessoas podem descobrir como a luz transforma uma pintura. Quanto menos eu penso no pêssego, mais eu penso na luz, e ela nasce naturalmente. Veja que eu não desenhei detalhes, eu não deixei nenhuma borda marcada. Nem tudo precisa ser visto para ser sentido. Quando tudo aparece, nada se destaca. Às vezes menos resolve mais. O silêncio também participa da pintura. Em alguns pontos, eu deixo a luz absorver completamente os contornos, porque é exatamente isso que acontece quando observamos um objeto iluminado. A luz não precisa de força, ela precisa de espaço. Aqui você percebe que não se trata de encontrar a cor, mas estudar a luz que está sobre o objeto. Quando eu estou pintando no pastel seco, eu não estou procurando a cor certa. Hoje, eu procuro entender o caminho que a luz percorre. A luz nunca fica, ela passa. É por isso que eu não tento registrar no papel apenas um objeto. Eu tento capturar aquele pequeno instante que a luz encontrou uma forma. Talvez seja por isso que eu gosto tanto do pastel seco.
como cada pigmento permanece vivo, a luz continua respirando entre as camadas. E onde a luz encontra caminho, a pintura respira. E se você conhece alguém que ama pastel seco, compartilha esse vídeo com ela. E se você também gosta, salva para ver depois. Talvez você estranhe a cor azul no pêssego, mas ela tem uma função. Ele traz a temperatura da luz. Quase sempre que um tom quente aparece também uma temperatura mais fria para equilibrar essa iluminação. E no pêssego eu alternei muito entre o giz pastel seco, o esfuminho e o lápis pastel seco. E muita gente olha para o lápis e acha que ele funciona ou é a mesma coisa que um lápis de cor. Mas eles são materiais completamente diferentes. No lápis de cor, eu costumo colocar uma camada sobre a outra pressionando o pigmento. No pastel seco, o pigmento permanece muito mais livre e eu uso o lápis nas áreas menores, mais detalhadas. Por isso, ele continua refletindo luz de uma maneira diferente. Eu gosto muito de alternar entre o giz, o lápis e o esfuminho. E o esfuminho, eu não uso ele apenas para espalhar o pigmento. Muitas vezes eu uso para controlar as transições, para suavizar uma passagem, para deixar a luz caminhar livremente pela superfície. Já o giz pastel me permite trabalhar uma massa maior de cor, cria atmosfera e mantém a vibração do pigmento. E o lápis entra quando eu quero pequenos ajustes, como aqui nessa pequena iluminação amarelada. Repare que eu continuo sem misturar tinta na paleta. A mistura contínua acontece diante dos nossos olhos. É justamente essa liberdade do pigmento que faz o pastel seco produzir uma luminosidade tão característica. Ele me obriga a observar mais e confiar menos na cor pronta. É muito mais a relação entre luz, temperatura e valor tonal. No fim, eu não estou tentando pintar um pêssego. Pinto o toque da luz no objeto. E no pastel seco, para mim, é uma das formas mais bonitas de guardar esse toque da luz. Quando a gente aprende a observar a luz, percebe que nenhuma cor anda sozinha. Eu quero saber de você agora. Quando olha para esse pêssego, consegue perceber apenas um pêssego ou já consegue perceber a luz? Me conta aqui nos comentários. Muita gente acha que o lápis pastel seco é o mesmo que o lápis de cor e ele não foi feito para substituir o giz pastel seco. Eu uso os dois na mesma pintura. O lápis para trabalhar áreas mais detalhadas com mais precisão. O giz pastel seco nas áreas maiores, onde eu trabalho luz, profundidade, atmosfera. Os dois têm o mesmo objetivo: deixar a luz aparecer. O segredo não está em escolher entre lápis ou giz, mas em entender como cada um trabalha na pintura pastel seco. Se você quer aprender a entender o pastel seco usando a luz, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.